pela derrota, mas você vai no lance de VAR, que o VAR corta a cabeça e o ombro do jogador para tirar o impedimento, não existe, entendeu? Então nós estamos entrando com questionamento na CBF educadamente, sem precisar chutar a porta de arbitragem, de juiz, né? Como a gente sempre teve um comportamento aqui no Fortaleza, mas nós vamos questionar a CBF qual o motivo desse não impedimento ser marcado, ou então ele justifique quais os critérios que ele usa para definir o que é impedimento ou não. E daí, irmão? E daí, irmão? O time jogou pra caceta, tá jogando demais, o problema foi o VAR. Eu, sinceramente, eu não tô vendo eu não vi em momento algum essa polêmica toda, mas já que é polêmica, eu não tenho jeito, eu preciso passar pro Rodrigo Fuscal, que é um dos mais polêmicos cronistas do Brasil. Tem nada de polêmico. Olha só, eu na hora que eu vi o jogo, eu tava do lado do Eltinho, inclusive. Estávamos juntos. E eu falei assim, eu não acredito que isso daí não é impedimento. Eu tive convicção de que o Bruno Rodrigues estava impedido. Mas depois, vendo com atenção, a perspectiva... Sem o coração. Não, no coração hora nenhuma. Toda vez que eu tô vendo futebol, eu tô vendo futebol como profissional. Claro, sempre. E aí, você tem a perspectiva ali da câmera, que não é a melhor e tal, e eu acho assim, chegamos num momento em que a gente não pode muito discutir ali com o VAR. Agora, existe uma possibilidade em que, se o VAR decidisse que estava impedido, ninguém ia reclamar. Se o VAR decidisse que não estava impedido, como foi marcado, também passava. Então, assim, é uma decisão, embora com o uso da tecnologia, essa específica, uma decisão humana. O árbitro do VAR decidiu se estava ou não impedido. Então, quando eu vi esse lance aí, eu questionei o árbitro do VAR do jogo Coritiba e Cruzeiro. Que eu peguei e falei assim, cara, são lances bem próximos. Mas do Curitiba realmente estava impedido, assim, muito claro. Mas são bem próximos. Semana passada eu mandei para o Valu, mandei uma nova regra que pode ser discutida, que é a do corpo ou é corpo. Para ser impedimento, a regra que vai ser discutida a partir de 2024, junto com a FIFA, né, a Federação Internacional de Arbitragem, é que esse tipo de impedimento nem vai ser discutido. Ele passa na hora. A ideia deles é o corpo à frente é que vai dar um impedimento. Que eu acho que vai dar uma... Não vai continuar a mesma coisa. Não porque vai. se o corpo tiver com um pezinho atrás, não vai impedido. Não vai. Eu acho que, exatamente igual. Isso vai diminuir discussões. Eu acho. Minha visão minha, essas discussões de arbitragem, gente, elas vão continuar. Porque os erros, especialmente aqui no Brasil, eles continuam. Se você pegar a rodada do fim de semana da Série B do Campeonato Brasileiro, aconteceram inúmeros erros, vários erros, com a ferramenta VAR. E esse jogo do Cruzeiro, ele é só mais um dos que vamos, rodada após rodada, sentar aqui e discutir sobre a arbitragem. Porque não existe um consenso. Eu ainda acredito que quem senta na maquininha não entende do esporte em si. Eles estudaram, mas não tiveram a aproximação de campo. E eu acho que acontecem erros. Você está falando do árbitro? Árbitro de vídeo, de quem mexe a maquininha. Quem mexe a maquininha, pra mim, ainda não entende do riscado. Eu acho que eu acho que o interessante é aprender, de fato, a operar a ferramenta. E acho que entendo que alguns operam mal. Tem lances que são muito mal operados, né? Aquele jogo do Corinthians contra... o jogo do Corinthians contra o Grêmio... O Vasco e Cuiabá, a linha torta. Aquele pênalti do Corinthians contra o Grêmio, aquilo ali, se o VAR chamar, dizer assim, meu querido, não segue o jogo, foi muito pênalti. Então eles são ruins, porque a questão da... Não acho que tem que entender. Mas então, olha só, você falou de dois lances diferentes. É o árbitro que vê aquele lance foi de pênalti do Yuri Alberto, do levantar a mão. Aquilo ali é uma obstrução, ele obstruiu a bola de passar. Era pênalti pro Grêmio, ok? Não, tô falando que o jogador do Corinthians foi derrubado. Não, eu tô voltando lá no pênalti na mão do Yuri Alberto. O pênalti na mão. Não deram. Porque aí, pra mim, não entende de esporte. Que aquilo ali é uma obstrução, é levantar a mão.
E o outro que você citou, qual foi? Foi Vasco e Cuiabá. Vasco e Cuiabá, a linha é torta. Aí é operação, é máquina. É alguém que está sentado, um editor de imagem, um Thiago Pinheiro, um editor de EBS, que faz a câmera em slow. Ele não está sabendo mexer e fazer as linhas. Então são situações diferentes. Discutimos 2 lances, um com a linha torta e o outro com a obstrução da mão. Ô, Thiago, eu sei que hoje você veio munido Hoje você tá bélico. Hoje você veio de fato para discutir, brigar e tal. A discussão nesse lance aí, você acha que foi gol barra limpa, como diria Cafu? Não, eu acho que é discutível. E aí eu tô muito na linha do que o Fuscaldi disse. Eu não consigo ter uma decisão, tomar uma decisão. Eu prefiro escutar depois a análise do CNM, que pra mim é um cara sempre muito coerente. CNM merda é a mesma coisa. Mas eu prefiro, mas não, de verdade. Sai hoje, deve sair hoje. Eles devem fazer uma análise do que foi decidido pela arbitragem. E aí eles vão explicar como é que é traçada essa linha, o que se faz, como é que é feito. E aí depois que eles fizerem isso, explicarem, se justificarem, aí sim eu acho que eu posso tomar uma posição 100%, porque pra mim é discutível. Eu não consigo te falar, HG, nem que estava impedido, nem que não. Pela linha como foi traçada, me pareceu que estava impedido. Mas a arbitragem está utilizando uma máquina, um aparato tecnológico que é extremamente novo. E conseguiu enxergar que não estava impedido, então não estava. Eu não consigo discutir mesmo, de verdade. Você consegue eu preciso discutir, escutar o Valzir? pessoal falar. Não, porque para mim não há discussão. O gol é legal. E é dentro daquilo que está projetado hoje em termos de impedimento e não impedimento na arbitragem brasileira. Quando a linha é traçada no homem que dá a condição e depois ela, se for traçada no homem que faz o gol, a recomendação, e aí a gente pode discutir se está certo, se está errado, se não está de acordo, mas hoje da arbitragem brasileira é, caso elas não se toquem, caso haja o mínimo espaço entre elas, o gol não deve ser validado. Caso elas se toquem, é o caso de uma situação ajustada e aí de não impedimento. Repito, isso não é uma recomendação minha, isso é uma recomendação da arbitragem brasileira. E foi o caso desse lance. Então, para mim, não há discussão com relação a esse lance. Ponto. Tinha uma época que eu tira-tema lá, colocava a linha um pouquinho mais grossa quando era em Ainda fazem. Agora eu vou colocar um pouquinho mais grossa aqui. Tem lance que ainda usa uma linhazinha mais grossa, mais fina e tal. E tudo é uma questão de ângulo, não é, Elton? Tem pessoas que são bonitas de frente e nem De lado. bonitas de lado. De lado parece que tá Tem de frente. gente que de longe Parece que tá de perto. parece que tá de E perto. de perto parece que tá de longe. Tem gente que é feia de longe, quando tá perto parece que tá longe. Mas né? aqui, vamos continuar isso por... Agora, só para tentar também, independentemente de havendo erro ou não na interpretação do VAR, o futebol não pode mais sobreviver sem o recurso de vídeo. Né? O que a gente viu na final do Campeonato Mineiro Feminino é um absurdo, um jogo sem VAR. Né? Então, o Atlético foi absurdamente prejudicado no início do jogo. Depois, nós vamos falar disso ainda, né? Mas é impressionante. Sem VAR, vira um caos. Então, não dá para o futebol não ter mais o recurso. Agora, a tecnologia usada na Copa do Mundo no ano passado me parece ser a tecnologia mais avançada e que, de fato, ela sempre vai dirimir as dúvidas. Que é a assim. linha 3D. Então, mas aquilo é caro e tal. Mas como se as Futebol entidades que é do baratinho, futebol é pobre, né? não tivessem dinheiro para pagar, né? Mas é que eles não querem, porque eles querem uma medida porca, eles querem uma medida barata e eles querem sempre aquela velha história do HG, a frase do HG, ir para o caminho mais fácil, não pelo caminho correto. Agora, aqui é caminho correto.